Senta que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é nutricionista, terapeuta integrativa, morfologista, está prestes a se formar em biomedicina, é pedagoga, vereadora, mãe, esposa, enfim, é uma mulher que não para. Seja muito bem-vinda, Ana Márcia. Gratidão. É um imenso prazer estar aqui com você. Eu estou muito feliz também, já faz tempo que a gente quer fazer esse encontro, essa entrevista, e graças a Deus hoje foi o dia certo para isso, né? Eu acredito muito nisso. Eu tenho muito essa questão que tudo tem a hora certa, o momento certo, Com e certeza. esse foi o momento, a hora e o dia, né? Com certeza, eu acredito muito também nisso. Gente, a Ana Márcia é uma pessoa que eu me conectei com ela de uma forma incrível através das redes sociais. Um dia eu encontrei ela pelo Instagram e sabe aquela pessoa que você se conecta profundamente? E eu senti que eu precisava conversar com ela. E aí eu mandei uma mensagem e ali mesmo você já me respondeu no dia seguinte, dia do seu casamento, né? Sim. E foi um bate-papo tão gostoso, eu fiquei tão curiosa para saber mais sobre o que ela faz. E aí ela já me explicou um pouco e eu falei, não, você tem que participar do programa e eu tenho certeza que ela vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então fica com a gente até o final, porque eu sei que vocês vão gostar. Então, Ana Márcia, todo mundo que vem aqui já está acostumado que eu sempre começo o programa perguntando da infância da pessoa. Por quê? Tudo que a gente viveu na nossa infância, né, fez a gente se tornar o que a gente é hoje. É claro, o decorrer da vida, né, das nossas experiências, também contribuem para essa transformação. Mas ali na infância, a gente já deixa alguns rastros do que a gente vai ser, para onde a gente deve caminhar. Então conta um pouquinho para a gente sobre você na infância. Então vamos lá, gente. O próprio nome já diz, né? Ainda bem que nós estamos sentadas, né? Porque a minha infância, falar da minha infância, não é à toa que eu falei que hoje seria desafiador esse programa, né? Essa entrevista, porque muitas das vezes a gente fala do nosso dia a dia, do nosso trabalho, mas trazer a Ana Márcia na infância, me traz muitas emoções. E uma delas é já não ter mais o meu pai, né? Mas que foi uma infância muito gratificante, onde eu fui criada por um pai e por uma mãe que sempre fez de tudo para mim e para os meus irmãos, que eu sou a mais velha. Tenho a Ana Flávia, né, que é a do meio, e o Álvaro Neto, que é o caçula. Então, eles sempre ensinaram a gente dentro do amor, dentro da fé e dentro da família, né? A gente tendo essa base que, independente do que acontecesse, era esses 3 pilares que ia manter a gente. Porém, né, com todo aquilo, com todo amor, com todo aquele carinho, né, que eles sempre cuidaram da gente, meu pai bancário, a minha mãe professora, e alguns momentos eles tinham que deixar a gente, né? Porque tinha os eventos, tinha as reuniões, os trabalhos. E em algum momento, né? Começou, naquele momento lá atrás, começou algo na minha vida que não era esse colo que eu tinha. Que foi quando eu comecei a sofrer o meu abuso. Né? Então eu comecei a sofrer um abuso sexual, se eu não me engano, a partir dos meus 5, 6 anos. Nossa. E ele foi até mais ou menos os meus 14, 15 anos. E naquela época a gente... Desculpa eu te perguntar assim, mas fale se você sentia vontade. Era alguém próximo da família? Sim, sim. Era da nossa família, né? E naquele momento não era igual hoje. Né? Porque hoje, por mais que a gente fale de abuso, que a gente fale, né, de abuso sexual, de abuso, independente de qual seja esse abuso, né, não era igual hoje, porque ainda hoje tem muitas mulheres que se escondem atrás, mas ainda a gente já tem, né, essa questão de falar, proteção, né? Que já tem muito isso, né? Porque eu vejo assim que antes, esse antes não é tanto tempo atrás, é há pouco tempo atrás. Quando uma mulher falava sobre abuso, sobre assédio, ela era criticada. Sim. Ela era culpada. Era vergonhoso. Era vergonhoso. Isso, e é isso que eu ia falar. Porque quando começou, né, na Globo, começou nos programas de televisão mais assistidos, era algo que quando eu via aquilo, eu entrava para dentro do meu quarto e chorava, porque eu sentia algo estranho e conforme eu fui crescendo, esse algo estranho me tornou eu culpada de tudo aquilo, né?
Eu acho que às vezes até o próprio abusador já faz a criança pensar isso também. Né? Isso, porém, muita coisa foi acontecendo. Foi acontecendo e logo eu doida para namorar, porque eu achava que eu namorando eu ia ter uma proteção, né? E aí as minhas amigas na época todas já namoravam, né? Com 14 anos, 13 anos, e meu pai falava, você não. Antes dos 15 anos você não namora. E ai, se eu pegar você de rolinho, né? Nossa. Então isso eu fui criando aquilo ali, né? Que meu pai era muito amoroso, mas porém muito rígido, né? E aí quando eu fiz 15 anos, o que que aconteceu? Eu catei o meu melhor amigo e falei, eu sei que vai ser meu namorado. O que tinha que... Então era aquela pessoa que a gente confidenciava, que a gente conversava, né? E a gente estudava 15 anos foi a libertação, e eu falei, eu sei que vai ser meu namorado. E ele falou, Ana Márcia, então vamos, né? Falei, mas só que tem um porém. Você tem que ir lá e pedir pro meu pai. Porque eu sou daquela época, minha criação com os meus pais foi essa, né? Ter que pedir. E aí no dia, né, como se... Mas eu achava bonito. Eu fiz meu marido pedir pro meu pai. Ele tava na sala sentado para o Vinícius quer te falar uma coisa. E aí foi assim, outra coisa marcante. Porque assim, eu falei, pai, eu quero namorar. Ele, tudo bem, mas você já sabe, né? É o namoro sentado, é o namoro onde eu vou estar vigiando, e é um namoro onde ele vai ter que vir aqui pedir primeiro, né? Falei, tudo bem, né? E aí quando eu falei pra ele, ele falou, não, então tudo bem, a gente vai. Porém, ele não sabia que nesse pedir, né, ia ter aquele tanto de gente na minha casa. Então tava meu padrinho, tava minha tia, tava meus pais. Seu pai fez isso só pra desafiar ele, né? Entende? E aí a gente sentado, né, minha mãe tinha feito uma janta e a gente sentados. E aí, quando chegou o momento, até eu assustei, né? Porque eu falei, gente do céu, mas o que é isso, né? Foi quase um noivado. Isso. Mas aí pediu e tudo. E naquele momento eu me senti sem ninguém saber, porque foi uma escolha minha não contar para ninguém, né? Hoje, né, é a primeira vez que eu estou realmente expondo isso. Sério? Isso. Eu te agradeço por dividir isso, porque, como eu disse no início do programa, que eu tinha certeza que ia transformar a vida de muitas pessoas. E talvez tenha alguém ali sentado que precisa dessa coragem agora. Sim, e foi por isso que eu decidi dar um sim, né? Porque o próprio nome diz, né? Senta que lá vem história. Então, atrás dessa Ana Márcia, né? Ana Márcia mãe, Ana Márcia esposa, Ana Márcia filha, Ana Márcia empresária, Ana Márcia nutricionista, Ana Márcia terapeuta, Ana Márcia morfologista, Uma mulher Ana Márcia com tanta força, mas cursando biomedicina, né? Ana Márcia vereadora. Por trás dessa Ana Márcia, ela também teve vários desafios. Porém, quando tudo isso, né, aconteceu e lá na frente também teve outros e outros desafios, né? Porque foi uma consequência, né? Eu não falo de erros, mas uma consequência de desafios. Uhum. E aí eu sem entender nada, veio aqueles turbilhões, de repente a hora que eu vejo, né, a Ana Márcia estava no maior psicólogo do mundo, que também hoje, para as pessoas mais próximas sabem. Né? Mas muitas pessoas que me seguem também não sabem dessa história. A Ana Márcia encontrou o maior psicólogo, que foi o encontro com as drogas. Então a Ana Márcia também passou por esse caminho. Olha só. Né? E tudo consequência do que você foi levando desde a infância, né? E aí, não bastasse isso, de repente passa um tempinho, a Ana Márcia descobre que está grávida. Quantos anos? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha acabado de me formar, tinha, eu acho que 1 ano, mais ou menos. E aí, eu tinha um relacionamento quase... Você estava usando drogas nessa época ou não? Não. Ai, eu finalizei a faculdade. E logo que eu finalizei a faculdade, passou um pouquinho, e por incrível que pareça, eu não descobri, não encontrei a droga na faculdade. Foi assim que eu me formei. Ah, foi Depois que eu me formei. Isso, porque muitas pessoas, pais e tudo, falam, não... o filho descobre tudo lá na faculdade, tal, né? Uhum. Porém, foi um novo desafio a faculdade, porque a minha cidade é uma cidade de 3.000 habitantes, 3.800 habitantes, era, né? Hoje cresceu um pouquinho mais, né? Que é Rifaina, né? Uma cidade que eu amo muito. Porém, era uma cidadezinha, né? E com princípios também muito ali, né? E quando eu vim para a faculdade, eu deslumbrei, falei, uau, né? Era um mundo, né? Um mundo completamente diferente. Totalmente. Eu falei, meu Deus. E depois eu vim morar em Franca, né? No meu 2º ano de faculdade, meus pais proporcionaram para que não ficasse cansativo para mim. Então eu vim estudar em Franca, continuei, né? Estudando na Unifran. E ali eu
eu vim morar em Franca. Então, naquele momento, eu curti tudo, gente. Eu falo que foi o melhor momento. Eu já fiz várias formações, mas igual a primeira, a gente nunca esquece, né? Porque é aquele é um mundo reencontro, novo, né? Porém, naquele momento todo, hora nenhuma eu me perdi, mas eu tinha um relacionamento abusivo, que não era com o meu primeiro namorado. Já era o segundo relacionamento e era um relacionamento muito abusivo. Que aí a gente pode pensar até que já veio como merecimento, né? É o que você merecia, de acordo com o que você tinha vivido, na sua mente era isso. Porque muitas vezes, gente, a pessoa que vive hoje um relacionamento abusivo não é porque, tem gente que critica também quem vive, né? Ela gosta, não é. É que na cabeça dela o que ela merece é isso. Talvez por consequências, né, da infância, coisas que ela viveu lá atrás, hoje ela traz para ela isso e ela não consegue se enxergar como tendo direito a ter algo melhor. É isso. E com certeza com você foi isso. Isso, e muito medo, né? O medo que vinha, o medo do vazio, né? E aí, minha vida foi, até que eu formei. Quando eu formei, passou um tempinho, eu finalizei esse relacionamento e naquele momento eu falei, meu Deus, me ajuda. Você finalizou ou a pessoa finalizou? Você conseguiu? Sim. Mas aí naquele momento eu falei, meu Deus, me ajuda. Porque eu não quero mais voltar nesse relacionamento. Porque sofria eu, sofria os meus pais, né? Sofria meus irmãos. E já percorreu, esse relacionamento tinha já se estendido para quase 6 anos. Nossa, muito tempo. E naquele momento, Deus falou, amém, então eu vou te ajudar. E a minha irmã me apresentou um amigo dela. E foi quando eu comecei um namorico. Com 3 meses de namoro, gente, eu descobri que eu estava grávida de 2 meses e meio. E essa foi a ajuda de Deus, um filho. Eu pedi, não pedi? E Deus me deu. Porém, foi um dos maiores desafios da minha vida. Porque já vinha várias conexões ali, Deus da minha infância, um mix de sentimentos. E aquilo que eu mais sonhava era ser mãe. Mas eu sonhava ser mãe dentro do padrão que eu fui criada. O que era o padrão? Casar e ter filhos. E eu, de uma certa forma, eu quebrei esse padrão. E com um pai rígido, né, que já te cobrava também. Porém, para os meus pais, foi a melhor coisa do universo. Ah, com certeza. Né? E assim, a minha mãe falava para mim, minha filha, né, até há pouco tempo atrás ela comentava comigo, minha filha, você foi a noiva, a gestante mais linda, mas a gestante mais triste. Mas por quê? Porque eu não conseguia assimilar tudo aquilo, né? Era uma vivência que eu queria muito, sempre foi o meu maior sonho ser mãe, mas naquele momento tudo turbilhado. E aí já junta que a gestação já é um misto de emoções, ainda carrega tudo isso. Pois é. E aí o que eu fiz? Larguei. Porque eu falei, o quê? Né? Eu não tô me encontrando nem nessa gestação, quanto dirá nesse relacionamento. Porém, dali nasceu uma amizade muito grande. Ai, que legal. Porque eu falo que o pai do meu filho ele veio para ser um grande amigo meu, né? E o meu filho veio para realmente dividir a minha vida. E que foi depois de algum tempo, eu descobri, né, que eu estava depressiva, com síndrome do pânico, com fibromialgia, e aí desencadeou trombose. Aí, a hora que eu me olhei, eu estava com quase 40 quilos acima do meu peso. E foi quando, depois de quase 4 anos tomando remédio de tarja, né? Tarja preta, vermelha, né? E fazendo tratamentos com psiquiatras, terapeutas, neuros, psicólogos. E eu não saía daquele buraco. E aí, difícil, né? Mais uma vez. Quem entra tem que tirar uma força, não sabe de onde pra sair, né? E aí, mais uma vez, eu tirei uma força que eu sei que né, de um ser muito maior, que é Deus, que hoje, como sempre, antes de tudo, antes de eu levantar da minha cama, primeiro é Deus. Mais uma vez, Ele me puxou. E aí, naquele momento, eu joguei todos os meus remédios fora. Como eu fiz lá atrás. Como se fosse, teve um momento que você falou, é uma decisão hoje. Minha. Eu levantei e falei, é hoje. Então, como eu fiz com a droga e como eu fiz com o abuso. E aí, naquele momento, eu falei, chega. Se é pra me morrer, eu vou morrer de outro jeito, não com esse remédio. E aí, durante, gente, aproximadamente... Esse remédio, ele causa dependência, né? O desmame do medicamento, gente, foi pior do que o da droga. Olha só. E todos eles eu saí sozinha. Mas sozinha,
fisicamente, mas espiritualmente. Sempre. Era uma força muito grande que era Deus ali, sabendo para onde é que Ele ia me levar. Eu não sabia para onde eu ia, mas Ele sabia para onde Ele ia me levar. Que lindo. E aí, quando eu realmente fiquei livre desses medicamentos, eu falei, pronto, para onde eu vou? E aí, nesse surto todo, nessa busca toda, eu encontrei uma pessoa e naquele momento, ela, guiada por Deus, porque ela era uma terapeuta e que ela fazia as terapias guiadas pelo Espírito Santo. Olha que legal. E aí, nada é por acaso, então, naquele momento, eu comecei, a primeira coisa, eu fiquei com ela mais de 2 horas. E ela me falou tudo aquilo que eu não queria escutar. Porque eu estava longe da profissão, afastada da profissão. Nesse momento, eu já estava casada com uma outra pessoa. Foi quando eu vim para Franca, num relacionamento abusivo também. De novo? Isso. E eu não enxergava, eu achava que era a melhor pessoa do mundo. Eu falava, nossa, E aí, mais meu uma anjo vez, da sempre guarda. que tinha um problema, carregava a culpa pra você, né? É meu anjo da guarda, né? E aí, quando ela me mostrou tudo aquilo que era o oposto, né? Principalmente, que eu precisava de voltar a atender. Quando ela falou isso, foi um tapa na minha cara, que eu falei, eu atender? Eu não tenho competência nenhuma para voltar a atender. Eu Nessa época você desacreditei. fazia o quê? Nutricionista. Eu Mas- já era nutricionista, Ah, tá. porém Mas você eu tinha estava trabalhando ou não? afastada. Eu estava afastada. Eu fiquei 4 anos sem exercer. Nossa. Eu Mas não exerci exercia nenhuma 6 profissão anos, nesse momento? nada. E aí dava mais força pro relacionamento abusivo. Então eu era aquela esposa que eu tinha o cartão, que eu tinha o carro e que o meu hobby era ir comprar, gastar, né? E cada vez menos perdendo a conexão de quem era a Ana Márcia. Né? Uma pessoa muito vazia. E aí quando ela falou pra mim, você precisa voltar a atender. Eu falei, o quê? Ela tá louca, essa mulher tá louca. E aí eu saí, né? Fui embora. Naquele momento eu ainda não tinha voltado a dirigir, porque por vários momentos eu visualizei, né, a morte, o carro batendo, eu fora do carro, e eu visualizando eu fora do carro e E aí morta. você Então, pegou medo de dirigir. isso, e aí naquele momento eu ainda estava, né, sobre aquela orientação médica, não tomando mais medicamento, mas estava com a orientação médica de não voltar a dirigir. E aí eu falei, meu Deus, mas por quê? Eu vou voltar a atender como? Eu não tenho nada. E aí eu dormi, no outro dia eu levantei e falei, poxa, eu tenho a balança que meu pai me deu, uma de bioimpedância, e eu tenho o adipômetro que meu pai me deu, e que na época foi tão sacrificante para ele comprar isso, né? Porque na época era muito caro. Se eu tô falando de 17 anos atrás, né? Faz tempo. Eu acho que, se eu não me engano, eu fui a 2ª turma de nutrição, 2ª ou 3ª turma. Olha que legal. Acho que a 2ª turma a me formar, da Unifran. E aí eu falei, pronto. E ela me cedeu o consultório dela. E ela falou, você vai Sério? começar a atender falando para as pessoas. Você vai me pagar o que você puder. Então, gente, no primeiro momento, quando eu voltei, olha, eu recebia mandioca, abóbora, Sério? banana. Isso lá em Rifai, Não, foi? aqui. Aqui? Banana, porque eu atendia bastante pessoas da zona rural, de chácaras. E cada pessoa que eu atendia, eu costumo dizer hoje que era uma joia, né? E que a gente lapidava a cada momento. Que lindo. E foi aí que eu me encontrei novamente. Ó, eu quero que você continue contando tudo pra gente. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta com essa história que, sinceramente, está cada vez mais incrível. Olá, aqui no Instituto Ana Márcia Saúde e Bem-Estar, nós trabalhamos com você que deseja se transformar e ser sua nova versão. Quando eu falo ser sua nova versão, é conectar com você através das terapias que nós temos. Hoje trabalhamos com a morfologia, análise do sangue vivo, detox iônico dos pés, hidrogênio molecular, Haghara, autoemoterapia, enemas de café e muito mais. Então vem pra cá e venha ser sempre a sua nova versão.
Vem conhecer a loja Residência Modas, a maior e melhor loja de vestidos de festas de Franca e região. Aqui você encontra vestidos perfeitos para o seu evento, com tamanhos do P até o 54. E o melhor, com valores a partir de R$ 189,90, mais barato do que um aluguel. Vale muito a pena. Você também precisa conhecer as bolsas que mais parecem uma joia, e você só encontra aqui, na Residência Modas. O Álvaro Abranches, 692, Cidade Nova. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Voltamos e vamos dar continuidade então a essa história. E aí você voltou a atender, recebendo mandioca, banana, Isso, tudo gente. que tinha. E aí eu posso falar pra vocês que foi me desenvolvendo uma força que foi nascendo uma nova Ana Márcia. E daí em diante, Porque a gente aprende muito com o outro, né? muito. Todas as vezes que a gente vai se doar para alguém, vai se entregar de alguma forma para a pessoa, né? Que a gente vai, seja ensinando ou ajudando, a gente aprende muito mais, né? Sim. E as pessoas, gente, até hoje, a maioria dos meus pacientes tem algo que conecta com a minha história. E aí aquilo... E é uma questão, isso aí que você falou é o máximo, porque, bom, quem estuda terapia já entende, né? Sempre vai chegar para você alguém que viveu aquilo que você viveu, de Sim. alguma forma. E aí aquilo, por incrível que pareça, foi me lapidando e foi me transformando, e aquilo que às vezes ainda eu tinha um receio de comentar, coisas que às vezes ficavam ali dentro de mim, e aí eu fui perdendo e eu fui me abrindo com essas pessoas e contando a minha história. Então cada vez que eu contava a minha história, mais eu era curada, cada vez que eu contava a minha história, mais eu era transformada. A hora que eu vi, gente, eu tava com a agenda já. Olha só. E eu falava, meu Deus, uau, e agora, né? Aí eu montei, como o meu relacionamento era abusivo, então meu ex-marido vira e fala, então, já é isso que você vai fazer? Ele montou o meu consultório, achando que ele ia me desafiar, que eu não ia aceitar. Montou o meu consultório na cozinha do consultório dele, do escritório dele, né? Que ele era advogado. E eu falei, tudo bem, porque aí eu já não tinha medo. Falei, tá tudo bem, tá tudo certo, pode ir. E ali eu comecei. E eu comecei a atender e eu começava, às vezes, comecei com 2, de repente estava com 5, de repente a minha agenda já estava lotada. Olha só. E aí eu fui me programando, porque o meu sonho era montar a minha clínica. E nos meus sonhos, e nesse momento todo de descoberta, eu fiz Theta Healing, fiz constelação não, barra de Axis, fiz Reiki, né, formações, mas não para aplicar. Mas a primeira pessoa a ser aplicada era eu. E eu fui me encontrando, até que, belo dia, na formação de Theta Healing, eu visualizei a clínica. E quando eu fui em busca da clínica, né, e eu sozinha, por quê? Porque ninguém apostava. Ninguém acreditava. Todo mundo que ia com dar medo, certo. né? E se eu falasse para os meus pais, ele ia falar, minha filha, não, De novo, não, né? não vai fazer isso, porque você não tem de onde tirar, você não tem dinheiro. Como que você vai fazer? Como que você vai montar uma clínica? Você não tem aparelho, você não tem nada. O que você vai fazer, minha filha? E ajuda de esposa eu não tinha. Então... Até porque ele não queria ver você decolando, não, né? é dependente, né? Emocionalmente E financeiramente. E quando eu fui em busca, eu encontrei a casa do jeitinho que eu tinha visualizado no Theta Healing. Do jeitinho. legal. Eu falei, é essa casa. E aí teve desafios. Por quê? Porque aí a imobiliária ia me locar, porém, já com os papéis todos prontos, ela não sabia, quem estava organizando para mim, não sabia que a casa já estava locada. Nossa. Mas era para ser minha, né? Era para ser a clínica ali, a minha primeira clínica era para ser ali. Acabou que não deu certo a papelada dessa outro pessoa. locatório. E aí ficou para mim. E ali começou a minha história. Então, a história da Ana Márcia, empreendedora. Inaugurei a minha clínica dia 19 de maio de 2019. Que dia é hoje? Hoje é 16 A 16 de maio. Isso. Daqui 3 dias.
Fazem. Hoje na gravação é 16 de maio, né? Mas Isso. o programa vai ao ar outro dia. Isso. E aí, quando foi, inaugurei, né? Foi lindo, foi muito gratificante. Quando foi em novembro, eu separei. Chega, né? Você foi percebendo, foi Isso. abrindo os olhos. E aí a clínica vento em polpa, aquela coisa, aquele, né? Aquela realização em todos os aspectos, mesmo rompendo o meu casamento, eu também estava muito realizada, porque eu me libertei. É isso que eu né? ia falar, era liberdade. Isso. E aí quando foi... E aí, só vou abrir um parênteses dessa sua história. Conta pro pessoal como é que é essa libertação de sair de um relacionamento abusivo. Porque tem muita gente que não sai porque acha que não vai dar conta, que é a primeira coisa que a pessoa coloca na cabeça do outro, né? Sim. Sem mim você não consegue, você não vai dar conta, você é incapaz. Muitos falam assim, você nunca vai encontrar alguém para te fazer feliz. Isso. E você mostra para todo mundo que é diferente. Então conta para as pessoas como é que é se libertar de um relacionamento assim, como é que foi no início para você? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi bem desafiador, porque eu fiquei 2 anos ali, me preparando e tentando de todas as formas, até que eu entendi, né, que aquilo realmente, o que a gente tinha vivenciado, eu era muito grata, mas que a gente teria que encerrar. E era tão abusivo que quando eu decidi, né, eu decidi num passeio. Nós fomos passear e nós chegamos no primeiro dia, eu falei, chega, a partir de hoje eu não sou sua esposa mais. Ele achou que era brincadeira, nós ficamos 7 dias. Porque muitas vezes a mulher fala, chega, acabou, Isso. e continua, né? Isso. E aí, quando nós voltamos, e tava eu, meu filho, minha mãe, minha madrinha, e quando nós voltamos, eu falei, realmente chega. E eu fui dormir no quarto do meu filho, e ele, aonde era o nosso quarto. E aí, realmente, quando finalizou as aulas, mandei meu filho para a Rifaina, para que meu filho não presenciasse tudo aquilo ali. E aí, no outro dia, eu comecei, né? E a gente tinha uma funcionária, e essa funcionária era uma funcionária que, inclusive, ele, por várias vezes, falou que não queria ela mais, mas, porém, ela era uma pessoa que era de total confiança minha e cuidava do meu filho como eu cuidava. Então, por várias vezes eu segurei ela ali e foi a primeira pessoa que virou as costas pra mim, gente. Sério? Sério. Foi a primeira pessoa, porque aí ele achou que pra me afrontar, ele mandou ela colocar todas as minhas coisas em saco de lixo. Então, a minha mudança foi dentro de saco de lixo. Então, foi minhas roupas, as roupas do meu filho e meu irmão morava comigo também. Então, foi dentro de saco de lixo a minha mudança. E eu saí da minha separação, ele tentando fazer com que eu saísse totalmente humilhada, né? Mudando em saco de lixo, sem R$1 no bolso, me tirou tudo. Mas eu tinha família. E ele ainda, eu lembro como se fosse hoje, ele olhou bem nos meus olhos e falou pra mim, eu ainda te vejo na sarjeta. Ô, né? Por quê? Porque o intuito dele era me ver na sarjeta, eu me indigar e voltar para aquele relacionamento. Pra ele poder te ofender e te humilhar ainda mais. É isso. Mas eu tinha família, eu tinha base. E aí meu pai, morando num sítio, ele tinha um carrinho de roça, mas um carrinho mais velho. E ele me mandou o carro mais novo. E falou pra mim, minha filha, e falou pra mim, minha filha, nunca esqueça que você tem família. E daí me deu uma força tão grande, gente, que aí eu falei, meu Deus, você existe mesmo. E daí em diante a minha vida só foi. E vou falar pra vocês, é desafiador a cada segundo, mas nunca desista. E não tenha medo, porque eu vou te falar uma coisa, durante esses 2 anos que eu tive medo, eu falo que foi os 2 anos mais infernais da minha vida. Imagina. Mas quando eu me libertei, e isso eu falo porque eu tenho pacientes hoje que se libertou da mesma forma que eu. E elas falam a mesma coisa. Mas foi libertador, é libertador. Então não tenha medo, não tenha medo. Só tenha a sua autoconfiança. Pratique, se encontre. É o que eu falo, quando você se encontra, quando você sabe quem você é e quando você pratica o seu amor próprio, ninguém mais vai te colocar embaixo deles. Isso mesmo. E hoje eu falo que depois disso, muita coisa aconteceu, né? Depois que eu me separei, ainda teve um encontro
com uma pessoa que eu vivenciei alguns meses. Relacionamento abusivo de novo. Meu Deus, como que é um ciclo de repetição, né? Isso. Até que, gente, eu determinei. Isso não vai acontecer mais na minha vida. Não vai mais. Mas você falou uma coisa importante. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, você não permite que o outro faça algo assim. Isso. Então, assim, a gente precisa se encontrar, se conectar com a gente, conhecer a força que tem dentro da gente. Porque se você conhece a sua força, você tem coragem de sair, você entende o que você merece. E às vezes na sua cabeça foi colocado crenças que você não é merecedora. Que nem a Ana Márcia começou lá na infância, aos 5 anos. Sim. E nunca foi culpa dela. E muitas vezes você está carregando crenças sem perceber, vive uma vida infeliz, com alguém do seu lado que não te valoriza, não te respeita. Ou vive um emprego também, que não é um emprego que te satisfaz, sabe? É um emprego que você não gostaria, você acorda todos os dias desanimado. Então você tem que olhar para você, para sua história e falar, eu mereço muito mais. Deus fez a gente para ser vitorioso. Deus não fez ninguém para sofrer nesse mundo. Então se você passa por uma situação difícil, crie forças, acredite que você pode mudar a sua história sim, assim como a Ana Márcia mudou a dela, né? E aí, gente, quando eu tive mais esse relacionamento que durou meses, eu falei, agora chega. Chega, chega. E aí eu fui viver, né? E eu vivi intensamente. E eu falava, agora eu não vou mais. Eu não quero mais relacionamento. Chega, eu já entendi que a minha vida é sozinha, né? E aí começa a pensar, homem nenhum presta, é tudo assim. E aí eu falei, não, agora eu vou curtir, né? Então eu vou curtir com os homens da mesma forma que eles curtem com as mulheres. E aí eu falei, já que tem a tal da panela, que eles falam que toda panela tem sua tampa, eu devo ser a frigideira, aquela frigideira que não encontra a panela. Então eu falei, mas mesmo assim, eu queria me conectar cada vez mais. Eu falei, então eu vou aproveitar todo esse momento que eu decidi para mim conectar comigo, para mim me conhecer, para mim conhecer pessoas, para mim viver, para mim passear. E não é que num belo dessa trajetória toda, eu encontro, né, uma pessoa. E quando eu encontro essa pessoa, foi realmente, né, no momento de lazer, de distração, aonde eu não estava em busca de ninguém, né? E aí a minha amiga falou pra mim, olha lá, aquele homem. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, né? Falei, não quero saber, né? E ainda mais do perfil que ele tava naquele momento, já era noite, ele de boné, óculos de sol. Eu falei, nossa, deve estar tonto, virado, né? Enfim, e daquilo ali virou uma comédia ali, e realmente ali começou, né? Uma história que eu falo que eu nunca tinha vivenciado. Que talvez você nem acreditava que poderia existir. Eu falei, meu Deus, quando foi tão intenso que no primeiro dia a gente já se conheceu, ele já foi embora para o meu apartamento. Olha só. E dali em diante foi algo tão intenso que eu falo que realmente eu nunca tinha vivenciado um sentimento de uma cumplicidade, de uma parceria, de uma amizade entre homem e mulher. Mas aí teve um desafio. E aí qual foi esse desafio? Quando eu descobri que ele era 10 anos mais novo que eu. Gente do céu. Porque minha vida, gente... E aí vem um auto-julgamento. Ai, não posso. Vocês estão vendo que é sempre de vários desafios, né? E aí a minha crença era o quê? torna forte. Isso. E minha crença era o quê? É o homem mais velho, porque o homem vai ser o provedor, e o homem mais velho ele já é experiente. E mentira, porque o meu casamento, né, lá atrás, já tinha sido com um homem mais velho que, meu Deus, só era velho na idade, mas era muito imaturo. É a mentalidade. Isso. E aí foi quando eu falei, eu pus a mão assim e falei, meu Deus, não pode continuar, né? E aí ele falou assim pra mim, e naquele momento ele foi muito maduro, né? 10 anos mais novo e a minha crença... Isso foi no primeiro encontro ou não? Não, a gente já estava junto ali, vivendo aquilo demorou tudo. Pra perguntar a idade. Não, acho que foi na segunda semana, não sei, mas a gente estava vivendo tão intensamente que parecia que fazia anos, né? E aí eu falei, não pode. Ele virou para mim e falou assim, mas por quê? O que é que a idade tem a ver com isso, né? Naquele momento, eu falei, Aí eu falei, mas aí vinha meu pai, né, minha mãe, o que eles vão pensar, né? Não vinha eu, tudo aquilo que eu estava vivendo, toda a minha felicidade. Olha só, a preocupação nos outros. Era a preocupação do que alguém ia falar, do que os meus pais, do que as pessoas iriam falar.
Porém, gente, eu fiquei sem ir para Rifaina 1 mês. Inventando desculpa pro meu pai, porque era tão intenso eu e ele, que a gente já começou a namorar também. Era, tipo, nem 15 dias que a gente tava se conhecendo, a gente já tava namorando. Olha E só. passou meses, a gente já tava noivo. E aí, foi, assim, muito intenso. E, no Ai, é tão bom entanto, relacionamento assim, né? nós Quando eu estamos... comecei não, quando no primeiro beijo do meu marido, eu já sabia que era pra sempre. Sim. Aliás, o dia que eu conheci ele, mas que ele foi dar bola pra mim foi 3 anos depois. Mas eu já sabia que era pra sempre ali. E aí, quando tudo ficou resolvido, levei ele para os meus pais, sabe, desde o primeiro momento acolheu muito ele, gostou muito Olha dele. que bom. Então foi tudo da forma que tinha que ser, sabe? Tudo muito leve, ao mesmo tempo desafiador e ao mesmo tempo intenso. Mas aí a gente se encontrou de uma tal maneira e que aí a gente programou o nosso casamento. Rapidinho. Em... Quanto tempo foi? Olha, Vocês estavam juntos? Porque assim, aí que começou uma com 3 meses de namoro, já ficou noiva, depois noiva, 6, vai aumentando isso, o tempo. Com 2 anos e alguns meses, eu já tinha passado pela fase do namoro, pela fase do noivado e estava casando. Nossa. E eu posso confessar para vocês, gente, que eu queria o casamento, né? Porque eu queria o casamento que eu e ele, que a gente conseguisse fazer, mas que a gente merecesse, aquele casamento de princesa, de príncipe, sabe? Mas, porém, a gente não tinha R$1. E aí, comecei. O primeiro lugar foi aonde seria a cerimônia. Porque eu idealizava no Bosque do Sagui. E eu fui. Gente, a hora que eu olhei, falei, putz, né? É aqui. É aqui, pronto. E aí começa. E eu fui assinando contratos em cima de contratos e sem ter Só na fé. Sem ter reais. E fui assinando. Quando nós... Foi literalmente aquela coisa, dá o antes, passo e Deus dá o chão. Isso. 1 ano antes, nosso casamento foi realmente num período de 1 ano. Nós conseguimos realizar o nosso casamento do jeito que nós sempre sonhamos, e eu acho que até além. Que legal. No dia 9 de dezembro, nós casamos, de 2023. E sem R$1 de dívida do casamento. Olha que perfeito. E sem uma ajuda física, eu e ele trabalhando. Mas nós tivemos uma ajuda que é essa ajuda, assim, eu falo que é a ajuda mais extraordinária, que é a ajuda de Deus. Então, tudo aquilo que a gente realizou, que a gente sonhou, perdão, nós realizamos. E esse é um pouquinho da Ana Márcia. Que lindo. Nossa, que perfeito. E, bom, e aí você contou toda a história da Ana Márcia, né? Fez um resumo pra gente, na verdade, porque a vida, né? Nossa, Temos praticamente a mesma idade. É muita coisa que a gente vive nesse meio tempo, né? E você se conecta com muitas pessoas e muitas histórias. E eu queria que você contasse para as pessoas agora um pouco do seu trabalho, né? Do trabalho que você desenvolve hoje no seu instituto, que é um lugar que é mais do que ajuda não só nessa parte integrativa, né? Mas é em tudo, né? No dia que eu fui na sua clínica, ela me disse uma frase que ficou na minha cabeça. Ela disse assim: o meu sonho é que os meus pacientes cheguem até mim antes da doença. Porque a maioria das pessoas que vão para a clínica, né, para o instituto, chegam lá já doentes. E o trabalho que ela faz, trabalha a prevenção também. Isso. E isso é importantíssimo, né? Falar do meu trabalho é falar da Ana Márcia. Porque hoje, tudo que eu tenho lá, tudo que eu tenho para oferecer, primeiramente, é a Ana Márcia. Uhum. E poder lapidar com cada uma daquelas pessoas que tem uma história como a Ana Márcia teve. Que tem desafios como a Ana Márcia teve e tem. Então, eu costumo dizer que eu não tenho trabalho. Eu costumo dizer que eu tenho sonhos realizados a cada dia. Ai, que lindo isso. Que eu não tenho pacientes, que eu tenho anjos da guarda. Que são eles que me guiam e que me dão a direção da onde eu vou a cada dia. Então, falar do meu trabalho é falar de transformação. É falar da minha transformação. É falar da transformação de cada paciente que muitas vezes chegam lá, que recebeu o diagnóstico da medicina convencional
que não tem mais o que fazer. E ali, através do meu colo, do meu abraço, do meu acalento, eu mostrar para eles que através da nossa vibração, que as células vibram a cada segundo, que eles podem tudo enquanto Deus determinar. Olha que lindo. Que somente eles podem determinar o que eles vão ser ou acontecer com eles. Enquanto eles vibrarem em frequências de doença, eles vão adoecer. Mas enquanto vibrarem, começar a vibrar a frequência da cura, da saúde, do amor, da felicidade, a cura está ali. Porque não sou eu que curo. Não é nenhum tratamento meu que eu faço que cura. E sim, cada paciente dentro deles que se transformam e que se curam. Então esse é o meu papel dentro de tudo aquilo que eu tenho transformado a minha vida a cada dia, né? Uma pessoa que passou por várias questões, né? Tanto de saúde quanto emocional, e hoje estou aqui, né? Então isso é um pouquinho do meu trabalho. Serve como exemplo, né, para todo mundo. Ó, eu quero que você explica mais ainda, mais detalhado para o pessoal sobre o que é que você faz, como funciona. É claro que você já falou de um jeito lindo e a gente vê que você tem muito amor. A gente vê o amor no olhar dela. Mas agora a gente vai fazer um breve intervalo. Tá. E já já a gente volta e você vai detalhar um pouco mais. Tudo bem. Quantos ultrassons uma gestante tem que fazer num pré-natal de qualidade? Você já se perguntou sobre quantos exames? Não são muitos. Eu sou o Nilo Paim, médico ginecologista obstetra, atuo na área de medicina fetal e posso te falar que podemos fazer um excelente pré-natal de baixo risco com 4 exames. Um exame para avaliar o embrião e datar muito bem aquela gravidez com 8, 9 semanas. O exame da translucência nucal com 13 a 14 semanas, primeira avaliação da morfologia, avaliação se o risco para trissomias, né, síndrome de Down, se esse risco aumenta ou diminui após o exame. O morfológico do segundo trimestre entre 20 e 24 semanas. E mais 1 ou 2 exames obstétricos no terceiro trimestre da gestação para seguir o crescimento do bebê. E pronto, temos um excelente pré-natal na parte de ultrassonografia. Voltamos e agora a Ana Márcia vai explicar um pouco mais pra gente. Ana Márcia, eu sei que um dos trabalhos que você faz consegue até prever possíveis doenças, né, que o organismo da pessoa pode desenvolver. Conta pra gente um pouquinho de como funciona isso. Sim, na verdade, vamos falar da morfologia, né, que é a análise do sangue vivo. Qual é o objetivo, né, desse exame? É através de uma gotinha de sangue a gente conseguir ver o que está acontecendo dentro do seu corpo. As inflamações, as células, o sangue, o que o seu corpo está proporcionando para levar a um ápice de doença ou um ápice de saúde. Então, quando eu falei para você, né, que o meu trabalho é conscientizar as pessoas para que elas venham
para prevenir antes que adoeçam, é justamente isso. É isso que esse exame faz, né? Então, quando chega uma pessoa, né, que ela já tem um diagnóstico, né, médico, então ali eu consigo ver o que está acelerando ainda mais essa Olha, doença. que legal. Né? Através de fungos, através do oxigênio, através da inflamação. Ou aquele paciente que quer prever, porque às vezes tem familiares, né, tem amigos, ou assiste nas televisões o quanto as pessoas estão adoecendo, através do exame nós conseguimos também, né, começar a limpar esse sangue. Para quê? Não é prever aquilo que vai acontecer, e sim paralisar e limpar esse sangue, porque a morfologia, a análise do sangue vivo, ela é simplesmente a limpeza do nosso sangue. E um sangue limpo, Fabiola, nenhuma doença fica. Um sangue limpo é um sangue oxigenado e um sangue aonde os nossos inimigos, que são as células do adoecimento, que começa desde uma inflamação. Você que às vezes tem inflamações recorrentes, como por exemplo, uma enxaqueca crônica, uma cistite crônica, infecções de gargantas, uma queda de cabelo, você já está causando a inflamação no seu corpo. E se o seu corpo tem uma predisposição para desenvolver o que seja uma alergia ou até um câncer, ele vai desenvolver. Por quê? Porque o terreno biológico dele, ele está cada vez mais ácido, e cada vez trabalhando com menos oxigênio e mais inflamação no seu corpo. E aí é realmente o diagnóstico que a gente sempre tem, né? Porque qual é a diferença do exame de sangue com o exame de morfologia? O exame de sangue detecta doenças, né? O que causou? Inclusive, eu estou finalizando biomedicina e eu vejo isso, né? Então, o exame de sangue, ele vai te detectar diabetes, colesterol, enfim, alteração até a gente chegar no câncer. Agora, a morfologia, ela vai te dar um parâmetro para quê? Para que você não adoeça. E também, ela trabalha na causa e não na doença, porque eu não quero saber de doença. Eu quero saber da causa. E eu achei interessante, assim, pelo que você falou, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho que ter algum sintoma. Não. Qualquer pessoa pode, a pessoa não precisa começar a sentir algo para ir. Não. Por exemplo, tô ótima, mas quero ir. A pessoa pode procurar. Claro, por exemplo, gente, muitas pessoas às vezes entendem assim, não, eu vou fazer esse exame, para que eu vou fazer, né? Tô ótima, não tenho doença nenhuma. Às vezes uma dorzinha de cabeça, que tem gente que tem tanta dor de cabeça que fala assim, não é comum, eu tô acostumada. Sim, às vezes você que tá com a sua unha, às vezes já cansou de ir na podóloga e corta a unha cai, a unha cresce, ela tá com um fungozinho ali, você já tentou de tudo, já tá começando um foco. Às vezes você que tá com a unha muito quebradiça, a unha muito fraca, já tá começando um foco. Você falou cabelo caindo. Às vezes você que tá tendo uma queda de cabelo, né? Porque vale queda para de os carecas também, né? Sim, a queda de cabelo, ela é normal. Porém, ela não pode ser, nada que é em excesso é normal. Então, você que está tendo uma queda de cabelo abusiva, excessiva, então também já é um sinal que o seu corpo está inflamando. Você que está tendo alergias, às vezes começa a ter alergias, né? Nossa, eu vou levar minha família inteira. Também já é um sinal. Isso eu tô falando de coisinhas, né, que básicas do dia a dia. Cada 10 pessoas, eu acho que 10 tem uma dessas coisas. E fala assim, é normal. Isso. É super normal. Pessoas que têm o intestino que funciona. Tudo que eu como eu vou no banheiro. Ou o meu intestino é um reloginho. Ou eu fico não sei quantos dias sem ir no banheiro. Toma cuidado com o intestino, porque tudo começa no nosso intestino. Falando sobre mim agora. Ó, a questão da unha quebrando, eu tenho. Cabelo caindo, problema intestinal. E outra coisa, é muito fácil de você perceber, né, como anda o adoecimento. Quando você olha cada 5 pessoas ao seu redor, faz uma autoanálise. Quantas dessas 5 estão extremamente saudáveis? Quando eu falo saudável, gente, é Deus do emocional até um câncer. E aí você faz a sua autoanálise e vê qual é o mundo que eu estou vivendo. Então, por isso, gente, que eu sempre trabalho nessa tecla. Não espere adoecer. Comece já, porque não existe nada mais importante do que você, do que o seu corpo. Nossa, perfeito, hein? E você também faz os atendimentos, além dessa parte morfológica, você faz o atendimento terapêutico também? Sim, aí eu faço o tratamento, porque tem duas formas. Você inclui tudo junto? Sim, tem a forma que a pessoa vai, hoje eu atendo pacientes do Brasil todo, na verdade tem pacientes até fora do país. Faz atendimento online. Isso, porém,
A gente faz somente a morfologia, que aí dentro da morfologia eu passo a prescrição alimentar e a prescrição suplementar, que eu sigo o protocolo do Jimmy Albuquerque, que foi, né, que é, na verdade, o meu mestre, que ele foi curado de um câncer, estágio terminal no cérebro. Nossa, e que se eu não me engano, há mais de 15 anos, ele é totalmente curado e foi daí que ele encontrou morfologia e hoje ele espalha isso para o Brasil, para o mundo todo, porque ele mora na Flórida. E eu sou uma das morfologistas únicas do Brasil, acho que é eu e mais uma ou duas, que ele indica que segue o protocolo dele. Que legal. Né? Tirando isso, tem a opção também do paciente fazer o exame e fazer o tratamento comigo, né? Onde ele fica comigo 12 meses. Então, ele escolhe o plano que ele quer. Uma vez por mês, 2 vezes por mês ou 1 vez por semana. Ali, eu vou ver o melhor do que ele precisa dentro daquilo que eu tenho. Então, hoje eu tenho o hidrogênio molecular, aonde é um tratamento que combate radicais livres, né? Para quem não sabe, os radicais livres é o que adoece e leva nós até o câncer. Eu tenho Tem a ver com envelhecimento também? 100%. É porque fala de radicais livres, a gente já pensa em envelhecimento. Achei que você estética, falaria né? sobre isso, mas não. Tem algo muito além, mais importante, Isso, né? porque normalmente a gente pensa assim, nossa, radicais livres é o meu envelhecimento, as minhas ruguinhas, vou pôr botox. Mas lá por dentro também Isso, tá eu vou pôr botox e tudo. Então, se eu tô envelhecendo muito rápido, gente, é porque a inflamação, ela tá cerrada, ela tá muito acelerada dentro do seu corpo. Aí a gente vai, põe botox e tá tudo lindo, porque é visível. E o que não é visível? Quantas pessoas estão adoecendo porque está vendo somente a casca e esquecendo do principal? E aí eu trabalho com ozonioterapia também, né? Para tudo, para a parte de Deus emocional, patologias, estética, né? Que eu tenho também um protocolo de emagrecimento que é exclusivo meu, que é o O3P. Tenho também o detox iônico dos pés, é onde vocês colocam o pé na bacinha, fica lá, né? Eu já vi. Por que a água muda de cor? A água muda de cor porque é um aparelho frequencial. Então, a gente coloca os eletrodos, né, plugados no seu pulso, no abdômen, e através da eletrólise, o aparelho começa a quebrar a frequência que está de metais pesados nos seus órgãos. E aí ele começa a sair através dos poros dos seus pés. Aquela água sai dos poros do pé, sai da pessoa. Isso, porque nós temos e mais começa de 2.000... transparente a água, Isso, né? é água normal. Dias, uma pessoa que você publicou que a água ficou marrom, gente. E aí cada paciente, né, porque aí a gente faz o estudo da água, então cada paciente, aquele protocolo, ele serve para mim, para que eu veja qual é o órgão que está tendo mais choque. Então dali eu começo o tratamento. Tá? Então ele serve para ansiedade, para depressão, para emagrecimento, para compulsão, para dores, enfim, para tudo aquilo, porque metais pesados, tudo que a gente segura, se o nosso corpo está segurando metal pesado, eu estou causando adoecimento, inflamação no meu corpo. Meu Deus. E aonde tem metal pesado? Em tudo. Não existe nada que não tenha metal pesado. A única diferença é o quê? É o meu corpo funcionar 100% para que jogue para fora. E normalmente, por que a gente adoece? Porque o nosso corpo segura. Então, eu trabalho com ciclos de enemas. Enemas é para a gente trabalhar toda a questão intestinal, tá? Na verdade, você faz assim, ó, você consegue fazer um compilado de tudo para poder. Sim. E aí, criança também, adulto, todo mundo. Sim. Criança, adolescente, idoso, tudo. Maravilhosa, né? Eu falo que é uma pessoa que não para, que aprende de tudo, sabe de um monte de coisa. Não vou falar de tudo, porque a gente nunca vai saber de tudo. Não, a gente está sempre aprendendo. E você acredita que assim, ó, a gente sentou aqui e fez assim o tempo, ó. O tempo acabou. Eu ficaria aqui mais um tempo, eu sei que ela tem muita coisa para contar pra gente. Quem sabe uma nova entrevista depois, né? Mas olha, eu quero te agradecer, Ana Márcia. Muito obrigada. A sua história eu tenho certeza que vai inspirar e mudar a vida de muitas pessoas. O seu trabalho também. A gente vai deixar o contato dela aqui. Para você que quer conhecer mais o trabalho dela, procure ela, que é uma pessoa, como vocês viram, maravilhosa. E será um imenso prazer atender, né? Receber todos vocês. Imensa gratidão. E só para a gente finalizar, vocês querem ter resultados diferentes? Faça diferente. Gratidão. É isso. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo Senta que lá vem história. Muitas pessoas têm dúvida
a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição, principalmente após a reforma de 2019. E hoje eu quero trazer alguns esclarecimentos a respeito da aposentadoria dos trabalhadores na área da saúde. Meu nome é Marcos da Rocha Oliveira, especialista em direito previdenciário. Os trabalhadores da área da saúde possuem o direito de ter reconhecido o tempo de trabalho em condições especiais. Isso significa que o homem terá um acréscimo de 40% no seu tempo de contribuição e a mulher terá um acréscimo de 20% no seu tempo de contribuição. É preciso ficar atento quanto à documentação exigida, o chamado PPP. É um documento que exige uma análise mais detalhada. E para isso, tanto na realização do cálculo quanto na análise da documentação, é preciso que você tenha um profissional habilitado, especializado para isso, para que ao final você consiga ter a melhor aposentadoria. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria.